Olá você, cá para nós está de volta e o assunto hoje nem vai ser Trump, nem Alexandre Moraes, nem Bolsonaro, nem Lula, vai ser João Pessoa. É isso aí. A cidade, a capital da Paraíba está completando aniversário essa semana, no dia 5 de agosto. Josival Pereira. E aí vem aqui um debate que eu quero fazer com você. Debate não, um papo, né? Um papo acalorado de preferência. João Pessoa está bem? A gente tem o que comemorar. O que é que a gente vai fazer nesse dia 5? Quais são as vitórias? Porque as dificuldades a gente está assistindo. Toda hora aí está passeando na rua, está ouvindo as mensagens, os vídeos que chegam através da internet, da televisão. Mas a gente precisa necessariamente melhorar a autoestima, fazer valer aquilo que está posto, instalado e que está dando resultados. O que é que a gente pode comemorar nesse 5 de agosto? Olha, veja bem, eu acho que você faz, João Pessoa está bem, eu digo, João Pessoa ainda está bem. Tá? Eu coloquei essa ainda aqui como advertência, todo mundo tem que ter advertência, tá certo? O processo que está ocorrendo em João Pessoa é um processo rápido demais, que é o processo de crescimento. Só para você ter uma ideia, eu lembro que essa história de João Pessoa com 1 milhão de habitantes, esse debate entrou na campanha eleitoral de 2012, tá? Em 2012, João Pessoa tinha menos de 500 mil habitantes. Isso. Tá? Então, 500 mil habitantes, mais ou menos. E João Pessoa hoje tem quase 900 mil, tem mais de 800 mil habitantes. Então, você tem pouco mais de 10 anos, tá? Você tem um salto de uma população crescente, muito crescente, muito forte. É interessante que eu fiquei 4 dias fora na semana passada e encontrei muita gente que eu vou dizer aqui, 8, 10 pessoas de fora, de outras regiões, de outros estados. Encontrei gente do Paraná, de Pernambuco, do Ceará, mas encontrei gente de São Paulo, e esses estados que eu lembro bem aqui, Minas Gerais também. Todos tinham passado ou iam passar ainda por João Pessoa, tá? Eu encontrei fora de João Pessoa, mas todos tinham passado ou iam passar por João Pessoa por conta, enfim, dessa história que João Pessoa é a bola da vez, virou a bola da vez e tal. Tem algumas observações. As pessoas, por exemplo, várias pessoas não conseguem entender ainda porque o trânsito de João Pessoa quer dizer, ainda não é uma metrópole do tamanho que outras têm, mas o trânsito é complicado. O trânsito é complicado. Tá? Travado. Né? Travado. E aí, quando a pessoa coloca isso, vem em mim, que conheço a realidade, a pergunta é de fato. Eu já estou acostumado, mas a minha pergunta é outra. E o que está sendo feito, o que está sendo discutido, já que a gente vai crescer mais ainda nos próximos meses, o que é que está sendo discutido mais amplamente, tá certo? Para poder você resolver esse problema. Aí eu não vejo discussão nenhuma. Pronto, esse é que é o problema. Aí eu não vejo discussão nenhuma. Então, por isso que eu digo ainda, porque daqui a pouco pode ter um problema. Certamente vai ter, né? Um outro assunto que foi colocado, tá certo? Com muita propriedade, uma moça de São Paulo, ela começou a querer saber onde é que, se João Pessoa tem 800 mil habitantes, está perto de 1 milhão, onde é que as pessoas moram? Porque ela entendeu que esse grande centro de João Pessoa que ela frequentou, Tambaú, Manaíra, Cabeça, isso aqui, que ela viu isso aqui, essa região, um centro histórico, não tem 800 mil pessoas. E de fato não tem 800 mil pessoas, tá certo? É muito pequena, ela diz onde as pessoas moram. Aí, para você explicar que João Pessoa está espraiada, vai até Recife, quase até Recife. Já dizia o Willis Leal, que é uma figura de saudosíssima memória. Todos os anos, quando chegava a época do Muriçocas, do Miramar, os jornais estampavam, né? 1 milhão de pessoas vai ao Muriçoca do Miramar. Ora, se João Pessoa estava longe de 1 milhão, quer dizer, todo mundo da cidade, e não se conta com as pessoas de fora da cidade que vá a um bloco de carnaval. Existe uma mentirinha grande. Essa mentira eu sempre coloquei, nunca deu sequer 100 mil pessoas no Muriçoca, tal, era verdade. Então, quando a pessoa faz a pergunta, e eu conheço, aí eu estou aqui, e eu sei disso, aí eu fico assim me perguntando, é verdade. A pergunta é,
E essas pessoas, vamos lá, aqui tem 200 mil pessoas aqui nesse grande centro, tem 300 mil pessoas, não tem 200 mil pessoas. Então você tem 500 mil pessoas, 600 mil pessoas que estão além desse centro aqui asfaltado. Na grande João Pessoa, né? Se você botar a grande João Pessoa, Cabedelo, Bahia, vai para 1,5 milhão de pessoas. Então, você fica... Sim, mas como é que essas pessoas estão vivendo? O que é que está sendo feito para essas pessoas viverem bem? Tá certo? Porque as pessoas vão começar a chegar aqui, e já estão fazendo isso provavelmente, embaladas pela propaganda, mas elas chegam aqui e nem todas vão ter dinheiro para comprar um apartamento, para comprar uma casa nessa área. Verdadeiramente, a cidade foi invadida. Tem números aí oficiais dizendo que 150 mil pessoas nesses últimos 10 anos. Então vai para outro bairro, mas quais são as condições desse outro bairro? A outra pergunta aí vem a segunda pergunta, e o que é que está sendo discutido sobre isso? Tá certo? Tá. Veja bem, tem uma história que eu acompanho muito, a história de São Paulo. São Paulo é uma cidade grande, a gente precisa acompanhar. Eu vou fazer aqui, vou dizer para você, uns 15, 20 anos, talvez uns 20 anos. A discussão sobre a expansão, sobre transporte, sobre a expansão de prédios, enfim. Esse tema está sendo discutido a cada 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando renova o plano diretor. E é uma discussão profunda. Agora, no ano passado, houve essa discussão e teve uma hora lá que eu estava acompanhando e o jornal registrava que tinha 310 entidades, associações, sindicatos, institutos, enfim, 310 entidades discutindo como era, para onde deveria ser, tá certo, o crescimento de São Paulo. Porque já era uma atualização. Há 15 anos atrás, houve uma discussão, é preciso que as pessoas tenham os corredores de transporte e as pessoas morem próximos para poder ter facilidade. Isso. Aí foram criados os vários corredores de transporte e uma autorização eu não sei se era 100, 200, 100 metros de cada lado desses corredores de transporte para poder fazer prédios de até 6, 8... 10 andares. Menos de 10 andares. Só que esses corredores em 10 anos tinham estourado, já estavam completamente ocupados. Então, o que é que vai fazer agora? Olha a discussão. Não, então você vai ter que aumentar mais de um lado e de outro. Só que os bairros resistiam. Os bairros, não é assim não. Na hora que você fizer isso para dentro das comunidades, vai acabar a vida dos bairros. As praças vão acabar não sei o quê. Então, era uma discussão intensa sobre isso, sobre o meio de transporte. Com muita propriedade. Agora você veja, você está falando isso, tem toda a razão de estar falando isso, mas só como forma de ilustrar, existe um empresário da iniciativa privada, naturalmente, empresário, chamado Alisson Holanda, que é um rapaz com muita visão de mundo, com muita preocupação, construtor, que adquiriu e herdou e trabalha vamos dizer assim... extremamente criativo, moderno. Ele herdou propriedades muito grandes na área sul de João Pessoa e ele tem uma preocupação muito grande de fazer com que a cidade ordenadamente vá se chegando para lá, porque existe hiatos, né? Muitas áreas verdes nesse caminho, aí vinha o plano diretor que não permitia construção, tal. E a Alisson tem trazido a João Pessoa profissionais, técnicos, pessoas para estudar, para discutir com outros empresários, com pessoas que queiram investir na cidade, para poder a coisa acontecer de forma coerente, dando uma vivência, dando um conhecimento até os próprios empresários, colegas. Quando eu vejo essa discussão quando eu vi essa discussão em São Paulo, eu me senti, mas por que João Pessoa não discute? Aí foi feita uma atualização do plano diretor no ano passado. O plano diretor foi almofambado na Câmara. Sim. Tá certo? Ninguém sabe o que foi, ninguém sabia. Tinha uma discussão sobre a altura de prédio, que levaram, que não levaram. Rapaz, terminou que... Diz logo que não, né? Não, tem uma pessoa que me disse assim, por exemplo, que o ano passado foi autorizado um adensamento para Gramame. Sim. Gramame, que ficava lá. Litoral Sul. Um adensamento que é maior... que é menor do que o adensamento de Manaíra,
certo? Essa história do adensamento é a distância que você pode construir entre um prédio e outro. Isso. A distância que... O adensamento que foi aprovado na Câmara para Gramame, uma região que era ocupada, que poderia ser maior, para mais verde, ter mais qualidade de vida, o adensamento de lá era menor do que o de Manaíra. Ou seja, lá vai ter prédios, vai ter casas mais empinhadas uma na outra do que apinhada uma na outra. Favelizada, resultado, né? Quando eu fui dar uma olhada, tinha um plano de expansão, ou tem um plano de expansão lá para aquela região. Tem mais de 10 mil apartamentos sendo construídos naquela região. Só uma empresa estava construindo mais de 1.000 apartamentos quando o plano diretor foi aprovado. Você sabe, Josval, que isso toda vez me pega eu fico muito irritado, porque eu vejo, enquanto está havendo a expansão, existe um esvaziamento de várias áreas da cidade. O centro histórico, por exemplo, em nome da memória, em nome da arquitetura, em nome de tantas coisas, que agora, pela primeira vez, nesses anos todos atuando na imprensa paraibana, eu já tenho um chão, eu vejo que está havendo um trabalho aí com o novo secretário, Tiago Lucena. Eu ontem assisti, eu digo durante essa semana, para você que está nos assistindo agora, no Centro Histórico, eu fui fui conversar com o padre Marcelo Firmo, na casa que ele reside, na General Osório, e aí quando estava lá, chegou o Tiago com um grupo de pessoas de Pernambuco, de Recife, o secretário que trabalha com o patrimônio histórico lá, discutindo situações, vendo onde é que pode melhorar e tal, porque efetivamente o nosso centro histórico está vazio e por várias questões. Pela questão da memória, da arquitetura e tal, mas também por conta da segurança, por conta da falta de estrutura para se morar lá. Porque tem uma filosofia de urbanização, de urbanismo da cidade, que você precisa quebrar. Veja bem, se você prestar atenção, a Prefeitura de João Pessoa está construindo e já está prestes a entregar mais de 700 apartamentos, mas eu acho que perto de 800 apartamentos, ali moradia, aqui na Beira Rio. Isso. Me diga uma coisa, há 3 anos ou 4 anos atrás, quem imaginaria que ali coubessem 800 famílias ali dentro do buraco, tá? Dentro daquele buraco, tá? Você veja bem. O buraco. Por que descobriu-se isso? Por que a Prefeitura está fazendo ali, tá? Vai fazendo ali. Eu acompanhei um pouco esse processo. Eu estava na Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Esse processo já vinha, eu só acompanhei, já estava aprovado. O prefeito Luciano Cartaz conseguiu, viu um edital, quando ele estava assumindo a Prefeitura, e escreveu a Prefeitura na história de um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, tá? BID, né? BID. E as exigências do Banco Interamericano de Desenvolvimento eram, estou botando 100 milhões de dólares, tá? Você vai botar mais 100. Agora, toda a filosofia de urbanismo não é expansiva. Se eu der para você 100 milhões para você construir casa, você vai pegar um terreno lá perto de Recife, você vai colocar, aí o transporte não tem a energia, não tem a água, não tem, você vai ter que puxar tudo, não vai ter a creche, não vai ter a escola, não vai ter tal. Então, a filosofia é, você vai ter que aproveitar os espaços que você tem dentro da área urbana, que já está toda equipada, estruturada para você fazer isso. E onde você não vê, mas tem submoradia, tem favela, tem coisas ruins, então você vai ter que melhorar esta área, e aí a Prefeitura foi obrigada a fazer projetos ali. E tem muitas invasões naquela área, né? E tem outras, tem várias. Você vai no Cabo Branco, ou se você for atrás aqui do Cabo Branco, tem uma favela. Você vai ali no altiplano, no melhor do altiplano tem uma favela num prédio abandonado, que as pessoas deixaram. Você vai mais lá para o Cabo Branco, mesmo da barreira do Cabo Branco, tinha um lugar que era para passar, inclusive uma tubulação. Na hora que estava fazendo a drenagem, pegaram uma rua e construíram uma casa numa rua. Então tem várias ocupações. É esta história que o BID diz, tem que investir todo aqui no centro. Aí o BID gostou, por exemplo, do projeto que Cícero está fazendo tocar, que é onde era, filosofia do urbanismo, onde era a Procev, onde era aterro sanitário. Eu acho muito demorado ali, não é não? Onde era aterro sanitário. Isso. Você vai fazer dentro da cidade. Então, veja bem, a história do centro histórico está nessa história. A Paraíba perdeu o centro histórico porque tem uma filosofia expansionista. Se você tiver essa filosofia de reaproveitamento, de aproveitamento das áreas, você há muito tempo
tinha dado condições para aquela ocupação. Passa pelo setor político mesmo. Político, isso é política, isso é filosofia. Quantas vezes a gente não assistiu o presidente da Assembleia, não vou falar que foi Adriano Galdino, todos que passam lá, só pensam em tirar a Assembleia do centro de João Pessoa para ir para o altiplano, para construir, para fazer obra e tal, deixando a estrutura daqui. Dentro dessa filosofia, por exemplo, queria entregar agora, mas não vai entregar nessa semana, vai ser em setembro, o presidente da Câmara, dentro dessa filosofia, Dion Dowsley, pegou uma casa que estava em ruínas. Claro que ele não derrubou a casa, recuperou a casa, manteve a fachada da casa, manteve a estruturação da casa e para trás ele está autorizado a mexer e nos lados, e fez um baita prédio com uma fachada histórica. Que é exatamente o que se pratica em Salvador, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, para poder preservar, Na Europa tem uma vantagem, os prédios parecem ruínas, mas estão todos preservados. Mas eu encontrei na Argentina, em Buenos Aires, de uma companhia telefônica, dessas grandes, num prédio que é absolutamente antigo. Então eles conservaram a fachada todinha antiga e o resto é extremamente moderno. Agora, para recuperar o centro histórico, claro que está havendo uma mudança de filosofia em João Pessoa, mas vai ter que ser essa. É uma reocupação, é um retorno para dentro, para você vai fazer. Tá vendo? Vai ter um problema de estacionamento. Isso se resolve. Olha, se resolve e é fácil de resolver, é só querer. Agora, você tem como pensar que uma estrutura dessa, que já tem água, esgoto, eletricidade, tem telefonia, tem ruas, pavimentação, ser simplesmente jogado lá para construir tudo novo, lá longe, precisando de transporte. Foi isso que fizeram. Foi exatamente isso. Quer dizer, se você tivesse um administrador na época com essa filosofia, não. O rico saiu daqui, eu quero ir mais para a praia. Mas esse prédio aqui que você está deixando aqui, nós vamos fazer o que com ele? Sim. Tá certo? Não vamos trazer morador para ele aqui? É porque a gente vive aqui. Nós estamos na TV Tambaú, que é na Monsenhor Valfredo Leal, uma rua nobre do bairro de Tambiá, que foi uma avenida de residências de pessoas abastadas. Você falou em Willis Leal, por exemplo. Tem um sonho de Willis Leal que não vai ser do jeito que ele imaginava, mas que está começando a virar realidade, sim, que é a General Osório. Sim. Certo? O projeto de Willis Leal para a General Osório era uma coisa assim, mais ou menos, era muito bonito, aquela rua viraria uma rua realmente de passeio, de diversão, isso, passeio, diversão e comércio, sim, comércio, só que ele acrescentava, quer dizer, você não tinha carro, você ia tirar o carro dela, porque basicamente, perfeitamente, se você olhar direito, ela não liga nada a coisa nenhuma, né? Você colocaria. E ali, o levantamento dele é fantástico. Aqueles casarões ali da General Osório, ali as pessoas que moraram ali foram extremamente importantes para a história da Paraíba. Todos. Ele fez esse trabalho não só na General Osório, como também da Duque de Caxias. Ora, a gente chegava, eu peguei ainda a Duque de Caxias, a gente andando, saindo do lado da Academia de Letras, na calçada, as pessoas que moravam lá, a gente saía falando com um com o outro, e eram todas pessoas conhecidas, de tradição na cidade, com interferência na história da cidade. E ele queria que em cada casa tivesse um espaço, ou uma placa, ou alguma coisa para contar a história de quem tinha morado. É verdade. Resultado, tem um livro dele que resultado, o que é que está acontecendo agora? Pelo menos a diversão está ocorrendo. A General Osório já tem 3, 4, 5 bares restaurantes alternativos, reunindo muita gente. Quer dizer, e vai pegar. Você falou na Duque de Caxias, eu espero que pegue, porque está demorando também, que foi anunciada a criação do corredor turístico, né? Corredor turístico da Duque de Caxias, porque o Palácio da Redenção está demorando a obra, vai virar museu. No museu. Eu também não concordo, mas tá, isso aí é outro museu. Aí você sai do palácio e vem pela Duque de Caxias, teria que ter um monte de obras, várias obras, tem igreja, tá? Até você chegar ao Lago São Francisco, né? Sim. Inclusive a prefeitura já tem shows, né?
O problema daí começa logo com as calçadas, né? Não, mas tem que padronizar, tem que Tudo. mudar, Os tem que postes, mudar, tem os que mudar, fios, tem que mudar, as casas tem que mudar. abandonadas. Tem que mudar, tem que mudar, ver, tem que entender mudar, como é que ela pode ser alterada. Né? Esse é o compromisso. É para ter uma obra física, obra de pé de campo, para mudar, para você perceber a diferença que vai ser um corredor. Porque se deixar do jeito que está lá, você não vai perceber que tem um corredor. Funciona, então, funciona. é assim, João Pessoa está bem? Ainda não está. Ainda está. Ainda está bem. Mas com sérios riscos de piorar. colapsar. Não pode deixar do jeito que está, tá certo? Não pode deixar do jeito que está. Tiago com a prefeitura, depois de uma colocou, pega um abacaxi enorme, que eu também concordo plenamente que tem que ter uma intervenção, que é sobre, por exemplo, essa história da fiação pendurada nos postes. Não, tá? horrível. Terminei vendo, eles começaram a fazer, o Ministério Público Federal entrou, porque terminei vendo que a coisa termina sendo mais complexa do que faz, mas precisa ser colocada. Envolve até direitos humanos, né? Por isso que o Ministério Público entrou, porque o direito à informação, por exemplo, que os fios de internet, eles contêm um direito à informação, que é um direito constitucional, então isso tem que ser levado em consideração. Mas você veja bem, as cidades brasileiras estão todas com esse problema de fiação, e precisa uma regulamentação, uma lei, para dizer quanto se paga, quanto se deve pagar, como cobrar pelo uso da posteação, que a posteação termina sendo da companhia de energia. Se a prefeitura botar 10 postes numa rua, quando ela terminar de botar energia, a posteação vai para a companhia de eletrificação, de energia. Isso. Não tem uma regulamentação. Olha só, como é que pode fazer? Eu mesmo tenho conhecimento que houve uma época aí que tinha um projeto para retirar, né, esses postes, esses negócios, embutir, quer dizer, seria no chão, mas a coisa não anda. Existem os projetos por conta disso. Disso, rapaz. É uma complicação, precisa de legislação para colocar. Aí eu acho que agora vai andar, porque quando o Tiago disse, vamos tirar, e começou a tirar, a prefeitura, o secretário de preservação e inovação, não sei o que, do Centro Histórico. Vamos tirar. Começaram a tirar, e aí o Ministério Público interrompeu e foi feito um debate, tem uma autorização para recomeçar a retirada agora, depois deste 6 de agosto. Sim, deste 6 de agosto, agora, tá? Deste 6 de agosto. Para recomeçar, e já com todo mundo olhando como é que vai tirar, o processo, tirar a feiura dos fios, reorganizar, restabelecer, tá? E tal, enfim. Mas, por incrível que pareça, aí Percival Henrique, que é da mídia, e é dessa área, ele apresentou um plano em 3 etapas para ser entregue nessa reunião com o Ministério Público e Prefeitura, 3 etapas. E está sendo basicamente adotado. Um de curto prazo, que é essa história do ordenamento para melhorar, para deixar mais qualificado, mais bonito e tal. Isso. E neste período tentar normatizar a legislação. Um de médio prazo, que aí já uma coisa mais drástica, mais mais e profunda, um de longo prazo, que é o de retirada geral. De botar debaixo da terra. Que seria começar com centro histórico e praia, aí depois se espalhava. E a gente vem num problema que todas as vezes que vai ficando mais próximo, os meninos que ficam aí querendo tudo para eles vão levando, né? E aí é um problema que bate em outro. E vai a coisa sendo não resolvida no seu tempo. E aí tem mais um detalhe, viu? Do jeito que tem gente querendo agora, tem gente que não quer. De repente, quem não quer chega, e aí a gestão aqui termina porque chega ao seu final, aí entra alguém que não quer e as coisas vão andando e desandando, e entra e sai, entra e sai. Eu digo a você, aqui para nós, que João Pessoa teve sorte nos últimos anos. Sorte, muita sorte. João Pessoa teve, e eu digo isso sem problema nenhum de fazer uma avaliação, João Pessoa teve uma gestão de Cícero Lucena, 2 gestões de Cícero Lucena, lá no início do século. Isso. No início do século, ele começou de 98, ele virou o século e foi até tal. para lá. E Cícero fez uma gestão, se você vinha comparado com outras e tal, fez uma gestão já mais moderna. Ele teve uma sorte enorme
de ter Fernando Henrique Cardoso no governo, ele era do partido Fernando Henrique Cardoso, ele foi ministro do governo Conseguiu boas oportunidades. Conseguiu muito dinheiro e tal, e João Pessoa ganhou um certo status, ganhou uma série de obras, inclusive da história do saneamento. E aí entra Ricardo, que ninguém esperava que Ricardo fosse fazer, Ricardo Coutinho, fosse fazer uma gestão. Ricardo chega em 2005, eleito em 2004, em 2005. E aí Ricardo faz uma gestão realmente modernizante, tá certo? Para João Pessoa, uma série de questões. Ricardo substituído ali por Alexandre, Luciano. por Luciano Agra, depois por Luciano. Luciano terminou dando uma sequência a essa história da cidade preparada para as coisas, tá certo? Teve essa história do BID, enfim, filosofia. E volta Cícero até mais experiente. Já com uma experiência realmente muito boa, entendendo o que funciona, o que não funciona, o que pode, o que não pode, o que dá certo, não dá certo. E ninguém tem coragem de regredir. Não, não dá. Embora, vez por outra, se discuta, por exemplo, na questão do meio ambiente, na história ambiental, se Cícero está flexibilizando demais para a construção civil ou não, mas esse é um debate. Eu fico perguntando, você disse, está preparado? Meu Deus, eu tenho muito um futuro disso aqui. E se pegar uma virada, uma... Esse temor que você tem é o temor que todos nós que também estamos aqui acompanhando esse crescimento do turismo, por exemplo, existe no segmento. O segmento está muito perturbado porque está no bem bom. Não houve uma discussão anterior para se viver esse bem bom, porque se queria ter, mas não se sabia se estava preparado. E agora está se dando conta até um certo ponto, mas como a tendência é crescer, se está crescendo, precisa de melhor estruturação, porque falta mão de obra, isso aí é inquestionável e é em todo o setor, não é só no turismo. A gente precisa melhorar a nossa mobilidade. Nós sabemos que a mobilidade tem, talvez, a maior falha nessa estruturação aí é da mobilidade. Todos os dias eu moro num lugar que assisto de camarote um problema que é eterno, que diz, não, agora vai melhorar. Problema de chegada ao altiplano do Cabo Branco. Aquele final de Beira-Rio, que conflui para a subida do altiplano, para ir para a Praia do Cabo Branco ou para ir para Tambaú, é um problema sério. Sair do Cabo Branco para ir para o altiplano é outra complicação. E aí você começa a entender que essa mobilidade, por mais que se dê uma soluçãozinha, e já dizia Carlos Batinga, que é um paraibano com largo conhecimento no setor, ele diz, não tem profissionais habilitados, não houve formação, desde a turma dele, e ele diz bem assim, ele disse até no meu programa aí na TV Tambaú, né? Ele dizendo que eu já estou saindo de cena e como é que não tem novos profissionais formados? E outra coisa grave é a filosofia que você tem para o transporte privado aqui. Se você não começar a colocar restrições ao transporte privado, para diminuir um pouquinho, você tem que botar o transporte coletivo, o transporte de massa e começar a botar restrições para a pessoa ir para o transporte de massa. Então, não tem restrição, ninguém tem coragem de fazer uma restrição sequer, porque tem pior, Josival, você sai de casa, eu estou dizendo, estou me incluindo nisso aí, porque a gente faz parte de um todo. Você sai de casa assim, vai lá para o restaurante tal, tem onde estacionar? Ah, se não for para parar na porta, eu não quero. Mas o povo não quer. Eu falo uma coisa que o Brasil todo está colocando para você imaginar. Todos os levantamentos indicam que cerca de 60% dos condutores de motos no Brasil, incluindo a Paraíba, eles não têm habilitação. E não têm habilitação e não conhecem, por não ter habilitação, não conhecem a legislação pertinente. Como é que você deixa chegar a uma situação dessa? O país deixou chegar. Deixou. E como o trânsito é... Quando a gente começa a falar, os empresários do setor começam a ficar com ódio, Como o trânsito é municipalizado, então cabe aos municípios fazer isso. Eu estou colocando isso. Claro que João Pessoa está aí, a prefeitura e o governo juntos estão anunciando 5 corredores, né, de transportes, mas os corredores é apenas a modernização dos já existentes. Né? Você vai fazer corredor de transporte, mas onde é que você vai fazer? Não vai fazer nada novo. Você vai fazer Epitácio, Beira-Rio, Pedro II, 2 de Fevereiro, tá certo? Sim,
Não, mas é apenas a modernização. E aí, depois disso? Enfim, o que é que você vai fazer? É porque as coisas são feitas para agora, quando tem que ser feito daqui para 20 anos, 30. É planejamento isso. Então, né? João Pessoa é ótima, tá certo? Mas Ainda é ótima, mas eu tenho muito medo ainda do que vai acontecer. Mas olha, a gente vai encerrar o programa de hoje com uma expectativa de muita esperança de dias ainda melhores. A gente sabe que está bom, mas pode ficar melhor. E é nessa busca por uma João Pessoa fortalecida, por uma João Pessoa que está cada vez mais sendo vista e sendo enamorada por todos, que a gente quer que ela ande, caminhe e prospere. Josval, vamos dar parabéns aqui para João Pessoa. Parabéns para João Pessoa, grande cidade, excelente cidade, amo de paixão. E na próxima semana a gente vai estar de volta aqui. Eu quero acreditar com ela, né? Que está aqui só no Brasil. Não sei se ela está de férias ou se está em recesso. Porque quando fala em recesso, eu não lembro de Câmara e Assembleia. O recesso são 40 dias, 60 dias. Quem sabe, Quem né? sabe, né? Então a gente vai ficando por aqui. Cá para nós, semana que vem vai estar de volta. Até lá. Até lá.